Projetar camas no CortCloud é super simples. Com os módulos da biblioteca, em alguns segundos é possível especificar e enviar para a produção um projeto de cama completo. Eu sou o Miller Basso, formado em Design de Interiores e desenvolvedor de bibliotecas no CortCloud, e vou te ensinar a trabalhar com a biblioteca de camas do serviço com módulos, entendendo todas as opções construtivas para que o projeto, montagem e instalação funcione 100% no seu dia a dia. Então vamos juntos entender essa variedade de opções disponíveis na biblioteca do CortCloud. Vamos começar com o modelo de cama mais básica, que é a cama box. E para entender como essa estrutura funciona dentro do CortCloud, vamos acessar aqui o CortCloud com o nosso usuário e senha. Iniciar um novo serviço na modalidade Serviço com Módulos. Vou definir aqui o cliente. E para facilitar a nossa localização das camas aqui dentre esses 230 módulos que a gente tem, vamos buscar aqui no campo de pesquisa por cama. E aqui vamos ter a exibição dos 4 modelos de camas que temos disponíveis dentro da biblioteca do serviço com módulos. E como eu disse, vamos iniciar pelo mais básico e nas aulas seguintes vamos analisar as demais opções que temos disponíveis. Para isso, temos aqui em uma ordem bem específica e digamos que em ordem de complexidade também, a cama box, que é o nosso primeiro modelo e consequentemente também o modelo mais comum hoje em dia dentro dos móveis sob medida. Selecionando aqui, temos uma estrutura, ela vai vir com uma pré-configuração, vai trazer uma exibição do colchão e aqui algumas informações também bem claras, para que não fique dúvida. Esse colchão não vai fazer parte do orçamento, tá? Então é apenas uma exibição 3D e a gente usa as medidas do colchão para adaptar a construção da caixa. Na sequência vocês vão entender melhor o que eu estou falando. E aqui uma informação de dimensões, que as medidas informadas na aba dimensão correspondem à medida total da cama. Ou seja, a medida que a gente formar aqui é exatamente a medida que a cama vai ter, sem levar em consideração o colchão. Ok? Apenas a parte de madeira, a parte de MDF, MDP, o compensado, o que você for utilizar. Muito bem, com isso em mente, vamos à primeira especificação muito importante que a gente tem que levar em consideração para a cama. Qual é o tamanho do colchão que a gente vai utilizar? Isso vai variar muito de cliente para cliente, de usuário para usuário, se é um casal, se é uma criança, enfim, isso é muito flexível. E para ajudar nessa configuração, nós temos aqui uma definição chamada dimensão do colchão, onde basicamente temos as principais medidas dos colchões, que são as medidas padrões comercializadas hoje em dia, que vai desde a cama de solteiro com 780 por 1880 até a cama, o colchão Super King Size, que é 1930 por 2020. E o que isso vai acontecer? Eu vou simplesmente selecionar o colchão e ele vai adaptar a construção? Não é dessa maneira que vai funcionar o negócio. Por exemplo, vou selecionar aqui uma cama de casal com 1380 por 1880. Selecionando esse valor, ele vai adaptar o colchão. Lembra que eu falei que o colchão ele vai ter a dimensão e vai nos permitir tomar como referência para ajustar a nossa cama? Então essa definição, medidas do colchão, vai dimensionar o nosso colchão e a partir disso a gente vai adaptar as medidas da cama. Ou seja, eu tenho um colchão de 1380 por 1880. Então, para que eu encaixe esse colchão dentro do meu módulo, eu preciso ajustar a medida para que essas dimensões, tanto a largura quanto a profundidade, seja maior que o meu colchão, certo? E levando em consideração também a questão da aba, que a aba seria essa parte onde o colchão vai encaixar na parte do lastro. Perfeito. De início eu vou zerar aqui sem aba, só para a gente ver o ajuste como que vai ficar. Então aqui nós temos o colchão, ele já vem previamente encaixado aqui na parte da profundidade, mas caso a gente queira colocar uma folga um pouco maior no encaixe desse colchão na aba, a gente pode aumentar essa medida, mas vou focar aqui primeiramente na largura. Eu tenho um colchão de 1380 e eu vou precisar ajustar a largura então aqui para pelo menos 1420. E a gente vai ter esse resultado aqui. Percebam que basicamente o nosso colchão, vou até ocultar aqui o colchão, exibir ilustração do colchão no 3D, eu vou dizer que é não.
ele está ocupando toda essa parte que a gente chama de lastro da nossa construção. Um outro ponto bem importante, junto do lastro a gente tem a configuração do espaçamento máximo entre a travessa dos estrados. Isso vai de encontro com a questão da resistência da cama, ok? Então, o valor padrão, o espaçamento máximo que pode ter entre cada uma dessas travessas é 300 mm. Caso eu queira que tenha mais travessas aqui, eu posso diminuir esse valor para, por exemplo, 200 mm. Ele vai aumentar a quantidade de travessa que vai ter de fixação, de sustentação do nosso estrado. Caso eu julgue, melhor dizendo, você julgue que não é necessário tanta travessa assim, e até mesmo o valor de 300 entre uma e outra é um valor muito próximo, você queira aumentar, fique à vontade, pode colocar o valor que você quiser. Por exemplo, 500 mm, ele vai construir apenas ali 3 travessas na parte estrutural. E aqui, uma outra observação. Perceba que eu tenho a caixa da cama e depois eu tenho o fechamento da cama. Então, o nosso lastro ele não vai apoiar somente nessas travessas, mas ele vai ter como apoio uma base, como se fosse uma lateral direita, uma lateral esquerda, uma outra lateral e outra lateral lá para apoiar junto dos lastros. Então, como eu disse, isso vai muito de encontro com a resistência e vai nos permitir aqui ajustar de maneira livre o espaçamento entre as travessas. Beleza. Ajustei aqui a dimensão, vou até ocultar aqui o nosso colchão da visualização 3D. E aqui perceba que ele basicamente está ocupando toda essa parte que a gente chama de estrado da cama. E de encontro com a configuração do estrado, temos aqui o espaçamento máximo entre o estrado, que seria as travessas. Quanto mais travessas a gente colocar aqui, consequentemente mais resistente vai ser a nossa cama. Aqui, o espaçamento máximo previsto para que não haja nenhum problema de resistência é 450 mm. Se eu colocar 451, eu não vou conseguir avançar com a configuração porque ele vai exceder o espaçamento máximo que pode ter entre uma travessa e outra, para que não comprometa a resistência dessa cama. Então vou voltar aqui para os 450. Caso você julgue necessário que não, eu preciso de mais estrados aqui, você pode ajustar livremente esse valor. Por exemplo, 200 mm, ele vai colocar ali uma quantidade maior de estrado. Como eu disse, isso daqui é o espaçamento máximo entre cada uma dessas travessas. E também perceba que o nosso estrado, além de apoiar sobre essas travessas, ele vai apoiar sobre uma lateral, na verdade sobre a caixa da cama. Essas peças que estão aqui por fora são como se fosse o tamponamento dela, ok? Então, temos a caixa interna e a caixa externa, e o estrado vai apoiar tanto sobre as travessas que a gente colocou, quanto sobre a caixa. Consequentemente, isso vai impactar diretamente na resistência. Perfeito? Vou voltar aqui o valor para 300 mm. Outras configurações que a gente pode fazer. Temos a opção aqui de apoio. Se eu quero com pé, no chão, ou rodapé, que é o valor padrão. Altura da aba, isso também é algo bem interessante. Vou habilitar aqui a aba com 50 mm, que é o valor padrão, que é exatamente aquela parte que o colchão vai encaixar na parte do tamponamento da cama, que vai evitar que o colchão fique deslizando sobre o estrado. Isso também é muito interessante. A questão da altura é bem particular, varia de pessoa para pessoa, ou melhor dizendo, varia de projetista para projetista. Isso fica a seu critério, podendo definir de 100 aba, até 100 mm de altura para essa aba. Vindo aqui na parte de avançados, a gente tem dispositivos de montagem, que seria dispositivo de montagem do corpo da cama, que seria exatamente a caixa. Perceba, ó, eu tenho as peças ali todas internas que vão gerar uma fixação. Então, dispositivo de montagem do rodapé, que também nesse caso está especificamente com cavilha, mas você pode ajustar da maneira que julgar necessário, por exemplo, o parafuso com cavilha, que é o mesmo dispositivo da cama, e o modelo do minifix, que impacta no comprimento específico do minifix, que é uma outra opção de dispositivo de montagem que pode ser utilizado tanto no corpo da cama quanto no rodapé. Depois a aplicação de fita, e por último na parte do rodapé, seria a altura do rodapé. Vou até sair do raio-x. Se esse rodapé vai ter uma aplicação, o material vai ser o mesmo que está sendo usado no corpo ou o mesmo do tamponamento,
Por exemplo, eu vou fazer a parte interna da minha cama com o material branco, porque ela não vai ficar visível, mas o tamponamento eu vou fazer com amadeirado. Eu posso dizer que na construção, se eu quero se o rodapé use o branco ou o amadeirado, mudando apenas a aplicação, se vai ser a do corpo ou do tamponamento. E também, por último, aqui propriamente dito, a altura e o recuo desse rodapé em relação à cama. Então, se eu colocar 0 aqui, ele vai facear com o nosso tamponamento e o valor que eu colocar, ele vai recuar todas as partes. Então, por exemplo, voltando 100 milímetros, ele vai recuar esse rodapé 100 milímetros para dentro em todas as extremidades. Perfeito? Vou voltar aqui, exibir o nosso colchão e vou aplicar aqui os materiais. Por exemplo, vou usar o MDF Connect na cama, no tamponamento. E na parte do corpo eu vou alterar, vou usar a espessura de 15 milímetros, branco. Seleciono aqui. O rodapé, como ele está usando a aplicação do corpo, ele vai usar o branco. Vou também selecionar a fita branca. E como eu disse, caso eu queira mudar a aplicação desse rodapé, basta eu vir aqui na chapa do rodapé e dizer que é a mesma do tamponamento. Ele automaticamente vai ajustar a espessura e o material será usado o mesmo do nosso tamponamento. De maneira resumida e bem direta, essas são as configurações que a gente pode fazer utilizando a nossa cama box do serviço com módulos no Corte Cloud. Agora que entendemos esse modelo mais simples, vamos nas próximas aulas trabalhar com modelos mais complexos. Muito bem, na aula anterior a gente analisou a fundo como que é a construção da nossa cama box dentro dos módulos do Corte Cloud. Nessa aula vamos ver as semelhanças e diferenças das preferências que temos nos demais modelos de camas do Corte Cloud. Na aula anterior a gente esmiuçou a fundo aqui a cama box e agora temos disponível a cama baú, cama com gaveteiro e cama com cama auxiliar. A gente vai acessar uma por uma, fazer algumas configurações e analisar um pouco quais são as diferenças que ela tem em relação à cama box. Então, começando aqui pela cama baú, a primeira diferença em relação à cama box é que essa cama baú ela não tem aquela configurações de estrados que vai dizer qual que é o espaçamento máximo entre uma e outra, porque de fato essa cama, a intenção é ela funcionar como um baú, ou seja, a gente levantar o colchão para guardar coisas dentro desse baú, travesseiros, edredons, roupas de cama e assim por diante. Então, de maneira bem sucinta, a principal diferença da cama box para a cama baú é essa de não ter essa construção de estrado, e a parte da aba, agora ela é desmembrada da parte da caixa da cama, ou seja, essa aba, essa parte da aba vai funcionar como a tampa do baú. Temos aqui a altura da tampa, que seria a altura externa dessas abas aqui, que vão ser equivalente ao encaixe da cama com aquela peça que faz o lastro da cama, que vai ser onde a gente vai apoiar o colchão propriamente dito. Então, se a gente ocultar aqui, ó, perceba que há uma divisão entre as peças da caixa e a peça da aba. E é possível a gente configurar a altura desde 50 milímetros até 150, como também remover essa aba mantendo somente o lastro, e assim o colchão fica apoiado sobre ela. Vou voltar aqui a aba para 70, e assim a gente pode aplicar o material, ajustar o colchão da maneira que for necessário para o nosso projeto, como a gente fez na aula anterior, ajustar as dimensões da caixa e salvar. As demais configurações, se é com rodapé, se ela é com pé ou apoiado ao chão, exatamente como na cama anterior. Ajuste da dimensão do colchão também como na cama anterior. E aqui os dispositivos de montagem sem nenhuma diferença. E também a parte de rodapé, a altura do rodapé, a aplicação do rodapé, exatamente igual como na cama anterior que a gente analisou, a cama box. Vou salvar essa cama. A próxima cama que a gente tem aqui na lista é a cama com gaveteiro. Aqui é como se fosse uma mescla da cama box com a cama baú, só que na parte do baú seria implementado a construção de gavetas. Então,
Vou habilitar aqui um raio-x para a gente analisar. E aqui a primeira semelhança que a gente consegue ver, eu já tenho a construção do lastro, dividindo essa cama em dois vãos, digamos assim, o vão das gavetas e o vão especificamente do colchão superior. E aqui, como a gente viu lá na cama box, consigo ajustar o espaçamento máximo entre os estrados. Se eu digitar aqui, por exemplo, 200 milímetros, ele vai aumentar a quantidade de estrado aqui para mim. Se eu aumentar aqui com espaçamento máximo de 450 milímetros, ele vai diminuir a quantidade de estrado. Ok? O espaçamento referente à gaveta é a lateral dividido por 3, aonde eu vou popular por padrão o espaçamento para 2 gavetas. Esse espaço aqui a gente não libera para pôr gaveta porque normalmente se tem o criado mudo que vai do lado da cabeceira e se tivesse essa possibilidade de inserir aqui, eventualmente haveria algum problema de colisão, o usuário não se atentaria à quantidade de gaveta e para a gente evitar esse tipo de problema, a gente já restringiu a construção da gaveta para esse modelo aqui. Então, dentro das configurações, a altura lateral da cama, que seria a altura desse espaço aqui, ó. Por exemplo, se eu dizer que é 100 milímetros, ele vai reduzir essa altura, consequentemente aumentar a altura das gavetas. Se eu aumentar isso daqui, ele vai aumentar também a altura da lateral e reduzir a altura das gavetas, e assim sucessivamente. Vou voltar aqui, por exemplo, para 150 milímetros. Número de gaveta, eu consigo dizer individualmente se eu quero uma gaveta, 2 gavetas, 3 ou 4 gavetas em cada coluna. Então, por exemplo, eu vou aumentar um pouco aqui a altura da cama para 600 milímetros, só para a gente ver isso na prática. Não que necessariamente tenha que ter 600 milímetros, mas é a nível de estudo, tá, pessoal? Então, número de gaveta 1 direita. Se eu aumentar aqui a quantidade para 2, ele vai colocar 2 gavetas nesse espaço e manter uma gaveta nesse daqui. Se eu vir aqui número gaveta 2 direita, colocar 4 gavetas, ele vai colocar 4 gavetas nesse espaçamento. E assim, o mesmo para o número gaveta 1 esquerda, número gaveta 2 esquerda. E também posso alterar o tipo do puxador dessas gavetas, como ocorre em qualquer outro módulo que tenha gaveta com puxador. Trilho também posso modificar para o trilho telescópico, oculto ou telescópico light. Vindo para a parte avançadas, como temos as gavetas aqui, a gente já tem muito mais informação para ser ajustado, dentre elas os atributos da corrediça. Na parte de dispositivos de montagem, além do corpo cama e do corpo rodapé, a gente vai ter o dispositivo de corpo da gaveta, as aplicações de fita e folgas que vão impactar na dimensão de cada frente de gaveta, os furos de marcações, as construções particulares das gavetas em si, que seria a altura do corpo da gaveta, e assim por diante. E por último, como a gente já viu nas camas anteriores, os ajustes de rodapé. Então, comparado, como eu disse, a cama box e a cama baú, a cama com gaveta é uma união dessas duas opções. Então, em vez de eu ter um baú aqui dentro, eu vou ter a mesma estrutura de lastro para apoiar o colchão, só que onde seria o baú, eu vou ter o espaço para as gavetas. Vou aplicar aqui o material e salvar. E agora, a última opção de cama que a gente tem disponível é a cama com cama auxiliar. Normalmente isso é bastante usado em quartos infantis. E aqui a primeira diferença, vou até reduzir a altura para os 400 milímetros, é essa cama com cama auxiliar não tem a opção de se usar rodapé. Logicamente porque a cama auxiliar ela tem que deslizar em contato com o chão. Então, dentro das preferências, como a gente viu nas anteriores, eu vou ter a altura da aba, que é o encaixe do colchão na caixa. Eu vou ter a altura da cama, da lateral da cama, que é essa altura que a gente modificou na cama anterior. Por exemplo, 100 milímetros, ele vai diminuir a parte do estrado e aumentar a altura da cama auxiliar. Eu tenho também a configuração do espaçamento máximo entre o estrado, que seria o espaçamento entre as travessas aqui, que vão dar sustentação para o apoio do colchão superior. E exibir o colchão sim ou não.
Isso na parte de preferências básicas. Partindo para a parte avançada, não muda muita coisa, como eu disse, não tem o rodapé, então não temos as opções de configurar o rodapé aqui. E assim é o resultado final dessa cama com cama auxiliar. Creio eu que essa seja um dos modelos mais simples, mas que também tem bastante aplicação, principalmente, como eu disse no início, aplicação para quartos infantis. Veja que as configurações que eu fiz no computador ficam imediatamente disponíveis na minha conta do CortCloud no aplicativo, onde eu posso conferir visualmente o projeto e continuar editando o mesmo, com os mesmos recursos do PC. Finalizamos o nosso estudo sobre os modelos de cama disponível no CortCloud. Na próxima aula, vamos pôr em prática o que aprendemos, só que de uma maneira um pouco diferente. Vamos fazer uma estrutura de beliche usando as camas que está disponível dentro da biblioteca do CortCloud. Muito bem, pessoal, agora vamos aumentar um pouco a complexidade. A gente vai usar uma estrutura de cama, só que fazer uma implementação dela dentro de um contexto de uma beliche. Ou seja, aqui nós temos o desenho de como vai ficar a nossa beliche no final de tudo. Eu vou usar algumas peças de tamponamento para fazer essas partes aqui, que vai estar destacada em amarelo. E essas outras partes aqui, ó, elas vão ser estruturas de cama box, ok? E por último a gente vai usar, para compor esse espaço aqui, uma mesa de computador simples. E no final a gente vai ter, por exemplo, um quarto de duas crianças que dormem no mesmo ambiente, com uma área de estudo para elas. Perfeito? Com isso em mente, a gente precisa agora identificar quais são as peças, principalmente peças de tamponamento que a gente vai utilizar para esse projeto, definir as medidas delas para depois posicionarem dentro do ambiente para a gente ter essa visualização no final do nosso projeto, ok? Então para isso eu já fiz uma análise prévia, eu sei que eu vou usar principalmente laterais de tamponamento, a cama, duas camas box e uma mesa simples para computador. Então vamos começar aqui pelas duas camas box, ambas vão ter o mesmo tamanho. Então vou vir aqui em cama box. A primeira cama, eu vou manter ela com rodapé, só que o recuo eu vou reduzir ele, não mantendo 100, mas vou reduzir esse recuo para 50 milímetros. Com a aplicação, a mesma aplicação do material para o rodapé que a aplicação do tamponamento. E a largura aqui, 820. Perfeito, vamos manter dessa maneira. Vou salvar. Eu vou pegar mais uma cama, só que nessa cama eu não vou usar rodapé. Vou colocar aqui como chão e vou reduzir a altura dela para 300 milímetros. Então aqui a gente teria, essa cama que eu estou visualizando agora vai ser a cama superior da nossa beliche. E vou salvar. Vou remover essas camas que a gente usou nas aulas anteriores. E aqui eu preciso pegar algumas informações. Eu sei que a largura da minha cama tem 820 milímetros. Então, as peças, olhando aqui para o nosso desenho, essas peças de laterais de tamponamento, elas vão ter que ter pelo menos 820 milímetros também para fazer a fixação dessa cama superior nessas laterais. Só que aqui eu vou fazer uma construção da seguinte maneira. Essa vai ser a parte de trás da minha cama, que são correspondente a essas peças aqui. E aqui eu vou encabeçar essas laterais dessa maneira. Então eu tenho que ter 820 mais a espessura aqui que eu vou estar colocando dessas peças. E nesse caso específico eu vou utilizar peças engrossadas de 18 para 36 para que fique de fato uma cama bem resistente e a gente não tenha nenhum problema de eventualmente quebrar algo no sentido. Então, levando em consideração 820 mais 36, eu terei que ter aqui 856, perdão, de profundidade dessas laterais. Então são duas laterais de 856 engrossadas para 36 milímetros. Então, vou pegar aqui a lateral de tamponamento. Vou usar nessa lateral de tamponamento o MDF Tokai. E aqui vou pôr a fita larga. Tokai de 45.
Como a gente viu, a profundidade dela vai ter que ter pelo menos 856. Eu vou aumentar um pouquinho aqui para 860, para arredondar. E a altura, vamos calcular aqui como 400 milímetros de altura aqui. Esse espaçamento aqui, mais 1000 milímetros. Nossa cama com 300, como a gente configurou anteriormente. E aqui mais 300 passando para cima. Então eu vou ter aqui uma altura total de 2000 milímetros. E vou, aqui na parte de tipo de engrosso, vai ser um engrosso duplo. Beleza? Vão ser exatamente duas peças dessa daqui que a gente vai utilizar. Vou salvar essa. Para mim não ter que configurar novamente, eu vou duplicar ela. Vou acessar aqui e salvar. Então temos as duas laterais aqui já inseridas no nosso projeto. Outra informação que eu preciso extrair baseado na cama é o comprimento que vai ter essas duas peças aqui. Sabendo que a nossa cama aqui ela tem 1920, eu vou precisar dividir essa parte aqui em duas laterais de tamponamento engrossada. Então 1920 dividido por 2 dará 960 cada uma dessas peças. Então eu preciso de duas laterais de tamponamento engrossado para 36 com 900 de largura por 2000 de altura. Então vou pegar aqui novamente a lateral de tamponamento. Perceba que ele já vai herdar as configurações que a gente fez anteriormente. E vou ajustar aqui somente a profundidade dela para 960. Vou salvar, vou duplicar essa peça. Vou acessar aqui para salvar novamente com a reaplicação do material. E aqui eu já vou começar a compor aqui o nosso ambiente. Vou vir em dormitório. Eu não vou adaptar a medida do ambiente nada, a nossa intenção é compor essa visualização da beliche dentro da visualização 3D do ambiente. Então as primeiras peças que eu vou exibir aqui são as duas laterais de 860. Vou exibir uma. Vou clicar nela e encostar lá no fundo e aqui na parede. Perfeito. Vou exibir a outra. Vou selecionar ela e encostar lá no fundo. Vou exibir a primeira lateral. Essa daqui eu vou rotacioná-la 90 graus. Vou encostar lá no fundo e encostar aqui na lateral. Vou exibir a última lateral que a gente inseriu e vou posicioná-la lá na parede, encostando com essa outra peça que a gente colocou. Seleciono essa daqui agora, ó, que ela já está encostada lá na parede, e vou aproximar aqui. Então, aqui temos, digamos, a parte estrutural da nossa beliche construída. Próximo passo que eu vou fazer aqui, eu vou exibir a primeira cama que a gente colocou dentro da listagem, que é a cama com o rodapé. Vou trazer aqui e encostar ela aqui dentro e encostar aqui na lateral. E vou exibir a nossa segunda cama, essa já sem rodapé. Vou rotacionar ela 90 graus. Vou ajustar a altura e aqui eu posso calcular. Ó. Eu tenho exatamente 1400 milímetros, então o Z dela vai ser 1400. Vou trazê-la para cá. Vou até afastar um pouco essa peça para facilitar aqui o encaixe dela exatamente na posição que eu preciso. E agora eu encosto essa daqui novamente lá no lugar. E assim temos a parte estrutural da nossa beliche configurada. Por último, o que nos falta aqui é essa parte da mesa simples de computador. Então eu sei que essa parte principal tem 1920, esse vão todo aqui, 1920, e a nossa cama ela tem exatamente 860. Então 1920 menos 860 é equivalente a 1060. Então, eu sei que a minha mesa de computador que eu vou pôr ali naquele espaço tem que ter 1060 de largura. Com isso em mente, eu vou salvar já esse posicionamento das peças aqui. Vou voltar para a parte de edição e vou buscar aqui por mesa.
E eu quero usar nesse modelo a mesa de computador simples. Essa última opção. Seleciono. Vou ajustar a altura. Neste caso, a altura dela vai ter 750 milímetros. A profundidade eu vou colocar aqui como 500 milímetros. E algumas outras coisas que eu posso ajustar perceba que essa mesa ela tem essa peça que a gente chama de saia da mesa. Eu vou aplicar o material Connect nela também. As laterais, que seria equivalente ao corpo, também o Connect. E o tampo eu vou manter o Tokai. Vou fazer apenas aqui um ajuste que seria o recuo dessa saia. Eu vou zerar ele. Ele vai trazer bem aqui para frente. Ok? E aqui o folga tampo está com 5 milímetros, eu também vou zerar, para que fique 100% alinhado a lateral com o tampo, para que a gente, no momento que for encaixar ali naquele espaço, não fique uma folga entre os pés dessa mesa com a lateral da beliche. Perfeito? Vou salvar. Vou voltar para a nossa visualização do ambiente. Vou exibir essa mesa de computador simples aqui no nosso projeto. E eu quero que essa saia ela encoste com o fundo da nossa estrutura da beliche. Eu vou simplesmente rotacioná-la. Vou trazer um pouco para cá. Novamente, para facilitar o nosso posicionamento, eu vou afastar essa peça. Vou trazer aqui. Encostar assim. Ok, pessoal, perceba aqui que eu me esqueci de ajustar a largura da mesa, ela ainda ficou com 1.200. Vou simplesmente selecionar ela. E vou vir aqui em modificar. E vou ajustar aqui para a medida que a gente tinha calculado, que é 1060. E vou salvar. Muito bem, agora ficou corretamente ali alinhado. Vou trazer essa peça para cá novamente. E encosto a nossa mesa aqui na lateral. Muito bem, pessoal, aqui temos a nossa beliche praticamente pronta. Detalhes que ainda fica pendente, a parte de acessibilidade, como que a gente vai subir para essa beliche superior, parte de segurança, como que a gente pode fazer para evitar que a pessoa que for dormir aqui em cima caia dela. São opções que a gente teria, poderíamos fazer uma lateral de MDF aqui em cima para fazer essa parte de apoio. A própria escada a gente poderia usinar aqui na lateral para fazer a subida pela própria lateral de MDF, ou usar aquelas escadas avulsas que é comercializada no mercado, as escadas de metal, fazer uma escada na parede. Isso fica a critério de vocês, vocês podem usar até mesmo a criatividade para fazer uma escada com módulos de gaveta para subir aqui para cima nessa beliche. Isso fica a vosso critério. A nossa intenção com essa aula era demonstrar como chegar no resultado de uma beliche usando as estruturas de cama que a gente tem disponível dentro da biblioteca e mais algumas outras peças avulsas, outros módulos, como o caso da nossa mesa de computador simples. Muito bem, agora temos o nosso projeto finalizado e pronto para ser enviado para a produção. Muito bem, pessoal. Neste curso falamos sobre as camas da biblioteca do CortCloud. Iniciamos entendendo como os materiais se aplicam e as configurações básicas e avançadas do modelo de cama mais simples, que é a cama box. Depois, vimos as semelhanças e diferenças dos demais modelos de cama, avaliando também as colisões, restrições de produção e eventuais problemas que podem aparecer no projeto. E por último, fizemos o projeto de uma beliche, usando peças avulsas e os módulos que vimos neste curso. Eu, Miller Basso, espero ter ajudado com este conteúdo apresentado e te convido para avaliar e deixar o seu comentário no nosso curso. Um grande abraço e até a próxima!